Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Leandro Santos, bem-vindos ao canal Leandro Ibov. Curta o vídeo, compartilhe, ajude no crescimento do canal, ative as notificações, se inscreva no canal. No meu canal alternativo, para você que está no meu canal principal, se inscreva lá, tem o link na descrição. E lá o YouTube dá mais engajamento, então vai ser priorizado colocar vídeos lá, então vai ter mais vídeos lá nesse canal principal, se tornará o canal principal no longo prazo, tá? E vamos aqui para a aula sobre os dojis, tá? Todos os tipos de dojis. E é um padrão que pode ser altista ou baixista, dependendo da condição de onde ele ocorre, tá? Então vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui com a descrição e psicologia do padrão. E lembrando, o doji, né, assim como qualquer outro padrão, vai depender do contexto onde ele se encontra. Somente o candlestick, somente vendo o padrão de candlestick ocorrendo, eu posso determinar o contexto do mercado? Não. Eu tenho que determinar o contexto do mercado por ferramentas externas aos candlesticks, que não são candlesticks. Então você tem uma metodologia, uma estratégia que usa média móvel, ou Fibonacci, ou sabe-se lá o que. E este determina o contexto do mercado. O que é o contexto do mercado? A tendência, em que parte da tendência está, se é um ponto de compra na tendência, se é um ponto de saída para a tendência, se a tendência vai ter uma correção, mas a tendência vai continuar, ou se a tendência vai ter uma correção e vai reverter para uma tendência contrária. Tudo isso são contextos, metodologias à parte, que você tem que criar, usar ou aprender uma metodologia que funcione. Eu tenho a minha própria metodologia, no meu curso eu ensino a minha metodologia, e esta determina o contexto. E os candlesticks servem para intensificar a probabilidade ou para confirmar um contexto e um ponto de compra ou de saída operacional, etc. Nunca um candlestick ele vai determinar a reversão da tendência, mas o contexto determinado, projetado por outros padrões, outras técnicas, ok? Então que isso fique bem claro, para você saber, então, começar a usar os candlesticks corretamente. Então, primeiramente, a gente tem o candlestick, essa aula é avançada de candlestick, então você tem que fazer o curso, já tem que ter o conhecimento do básico do candlestick, o que é uma máxima, mínima, abertura, fechamento. Então, os dojis, ele tem uma característica específica. A abertura e o fechamento deles é no mesmo ponto. O que varia no doji é os valores mínimos e máximos. Então, por exemplo, eu tenho aqui um spinning top. Abriu aqui, fechou aqui, lá embaixo. O outro spinning top positivo. Abriu aqui e fechou positivo lá em cima. Então, faz esse corpo. Daí você tem as sombras mínimas e máximas aqui, formando o padrão spinning top, que é assunto da próxima aula. Vai vir para o canal aqui de candlesticks. Então, o spinning top, veja que a abertura e o fechamento são em pontos diferentes. O doji sempre vai ser uma reta a abertura e o fechamento, porque fecha, abre aqui e fecha nesse ponto. Abre aqui, fecha nesse ponto. Né? Então, isso já caracteriza o doji. E o que caracteriza também uma indefinição do mercado. Candles de indefinição, eles se caracterizam por contrariar o movimento e as projeções que esse movimento indica. Então, a projeção do movimento aí para baixo, está numa onda de baixo, ocorreu um candle de indefinição, então indica que ele fará o movimento contrário após o candle de indefinição. Né? Indefinição nós podemos interpretar como hesitação do mercado, psicologia da hesitação. O mercado está afundando, a probabilidade, a psicologia do mercado é de afundar, mas daí ocorre uma hesitação que é evidenciada por um candle de indefinição, como dojis, como esses dojis aqui que nós temos aqui. Tá certo? Tá fazendo um movimento de alta. Tudo indica que vai continuar ampliando esse movimento de alta. Daí ocorreu um candle de indefinição aqui, ocorreu um doji, né? Dojis são candles de indefinição, mas você tem martelo, enforcado, spinning top. Os martelos também são um pouco de indefinição. Os enforcados, né? Estrela cadente, também são candles um pouco de indefinição, mas eles já têm uma característica de baixa, no caso enforcado e estrela cadente, e para alta, né, o martelo e o martelo invertido.
Então, o movimento nesse caso aqui dessa onda de alta é para cair, né? Aí, dependendo do contexto, pode somente ser uma correção, ou pode ser uma reversão de tendência, ou pode ser, né, vai depender do contexto para determinar o que o candlestick ele poderá contribuir, colaborar, que ele é sempre um complemento. Então vamos aqui a questão aqui, né, do contexto. Como é um candle de definição, ele tende a fazer o mercado ir no movimento contrário ao que antes indicava, ao movimento predominante anterior. Então ele é um padrão tanto de alta quanto de baixa. Vai depender de onde ele ocorre. Então, por exemplo, em uma tendência, né, de alta, né, se o doji ele aparece nesse fundo, cujo contexto é continuar a alta, é fazer uma grande tendência de alta, então o doji, ele ocorrendo nesses fundos, indicaria um ponto de compra ou a finalização da correção da tendência de alta para continuar a subir. Mas se o doji, o mesmo doji, por exemplo, a gente pega o doji normal, que é esse na forma de cruz. Mas se ocorre um doji aqui, nesse topo, né, indicaria apenas uma correção para parar, né, uma correção, mas é uma correção pequena, porque o contexto é de tendência de alta. Então esse doji ele não pode determinar uma reversão de tendência ou uma correção forte, porque o contexto indica correção pequena e continuidade da tendência de alta, determinado por uma metodologia, uma estratégia, outros padrões. E os candlesticks servem apenas para alarmar pontos e time de movimento, né? Indicar o time de um certo movimento que o contexto já delineava para o operador, para quem sabe determinar o contexto, para quem tem ferramentas para determinar o contexto, etc. Tá? Ah, Leandro, agora o contexto indica que haverá uma correção de baixa. Nesse ponto do contexto, é uma correção de baixa, então vai fazer um movimento altista pequeno. O doji apareceu aqui, ele indica o time para essa subida pequena ocorrer. Não é uma reversão ou continuação da tendência de alta. Né? O mesmo doji ocorreu aqui. Se a correção é para fazer um movimento de baixa corretivo, e depois continuar a tendência de alta, então será o time para fazer esse movimento corretivo. Ocorreu o mesmo doji aqui, então indica que é o fim da correção, ou provável fim da correção, ou vai tentar parar a correção para continuar a tendência de alta. Então veja que vai depender do contexto. A mesma coisa se aplica para a tendência de baixa. Você está numa tendência de baixa. Ah, não. Outro detalhe, tá? Está numa tendência de alta. Daí está indicando que nesse contexto aqui está super sobrecomprado e o mercado tende não só corrigir, mas visando reverter para a tendência de baixa. Tá? Reverter para a tendência de baixa definitivamente. Esse doji aparecendo aqui seria o estopim dessa correção que desencadearia essa grande tendência de baixa. E seria então o estopim da reversão. Mas não quer dizer que esse doji ele indica a reversão da tendência. Daí vamos dizer que aqui nessa tendência de baixa está super sobrevendido. Então ocorre um doji aqui e o contexto é para fazer uma correção forte para desencadear uma reversão de tendência de baixa para alta. Então não quer dizer que o doji ele é um sinal de reversão de tendência, mas ele é um sinal, o estopim da reversão de tendência determinado por um contexto projetado por outras ferramentas, outra estratégia, outras metodologias para determinar esse contexto, tá? E a mesma coisa numa tendência de baixa, a tendência de baixa, mas tende a fazer uma correção para cima e depois continuar a cair, né? Os dojis, dependendo de onde, se o doji apareceu aqui, é o time para ter um movimento de alta maior, mas é uma tendência de baixa ainda. Se ocorre nesse topo, vai continuar a tendência de baixa? Não, o contexto é para fazer o ABC para cima. Então ele vai apenas dar uma pequena queda para depois subir de novo, pois o contexto indica esse movimento. Então os candlesticks, em geral, eles ajudam você a saber o timing dos movimentos que são determinados pelo contexto, que são determinados por várias outras estratégias
e técnicas e padrões que você utiliza no mercado. Então, quais são os dojis? Todos os dojis, né, eles têm o mesmo poder? Dependendo de onde eles ocorrem, eles teriam um poder maior ou menor, tá? Então, olha só, a gente tem o doji normal, que é quando você tem a sombra superior e inferior praticamente do mesmo tamanho. Se você tem uma sombra maior assim, fica parecida com o doji pernalta. É o long leg doji. Long leg doji, né? Doji pernalta. Doji pernalta também tem a versão invertida, né? Long leg doji inverted. Eu chamo assim, né? Eu também chamo esse padrão de kendo, o long leg doji aqui, de kamikaze, né? Porque parece, me lembra lá o avião caindo, então eu chamo de kamikaze, mas é coisa minha, né? Doji invertido, doji pernalta invertido. Então, dependendo de onde ele ocorre, cada doji vai ter um valor significativo. Então, a gente vai trabalhar isso aqui. Então, a gente tem, né, o doji lapt, que é chamado de dragonfly doji. Então, quando a abertura e o fechamento está no topo do doji, ele é chamado de dragonfly doji ou doji lapt, né? E dependendo de onde ele ocorrer, ele vai ser um ponto de alta ou um ponto de baixa. Mas este doji, ele tem mais poder no que diz respeito ao movimento de alta, a indicar um movimento de alta. Ele tem mais força para desencadear uma alta muito maior, porque você tem o padrão martelo, né? Inverted hammer, né? O martelo. E você vê que o martelo tem essa sombra inferior. Já falei da psicologia do martelo. Daí o doji, ele tem o quê? Uma sombra inferior, e ele é similar ao martelo, só que o corpo do martelo é achatado. Então o Dragonfly doji é um martelo achatado no corpo, né? Tem a abertura e fechamento no mesmo nível. Se o Dragonfly doji ocorre em um fundo, ele tem muito mais poder porque ele tem a característica do martelo. Mas se o Dragonfly doji ele ocorre num topo, ele é também um kendo de definição. Mas ele não é similar à estrela cadente, por exemplo. Né? Eu vou aqui melhorar para vocês, só um minutinho, deixa eu só pegar aqui o... Espera aí. O Dragonfly doji. Então assim, se não, isso aqui não é o Gravestone, né? Então aqui, apareceu no fundo o Dragonfly doji, então ele tem mais poder, porque ele é similar a um martelo, tá? Ao martelo positivo ou negativo. Então ele tem mais poder de indefinição para fazer o preço subir para cima. Se for numa condição de reversão de tendência ou ponto de compra pesado, ele seria muito útil para indicar uma psicologia de formação de suporte muito forte. Porém, quando se trata do Dragonfly doji ocorrendo no topo, daí nós temos aqui uma similaridade com o candle enforcado positivo ou negativo. Lembra do enforcado, que é um candle de indefinição de topo? Vai ser falado futuramente em aulas futuras. O enforcado ele é um candle de indefinição para a formação de topo, mas a estrela cadente ela é muito mais forte. Psicologicamente, na própria descrição denuncia que tem uma pressão vendedora extrema para a formação de topo, para fortalecimento de resistência. Então o doji, Dragonfly doji, já não tem tanto poder assim quando ele ocorre na região de topo. Claro que ele é uma indefinição para cair, mas não tem tanta força. Porque, assim como o enforcado também não tem tanta força, né, na minha visão. Obviamente a estrela cadente é mais poderosa pela própria psicologia entre os padrões e o enforcado, tá? Daí você tem
o Gravestone Doji. E aí você tem lá os padrões Gravestone Doji, né? Quando ele ocorre no fundo, ele não tem tanto poder, porque fica aparecendo com o Inverted Hammer, positivo ou negativo, martelo invertido. O martelo invertido ele é um candle de indefinição, ocorrendo em um fundo, em um suporte, mas ele é bem inferior ao martelo positivo, por exemplo. Martelo positivo é um candle de força, um candle de suporte muito significativo. Então o Doji, o Gravestone Doji, que é o Doji libélula, né? Quando o corpo achatado ocorre na parte inferior, ele é chamado de Doji libélula, o nome em americano, que eu sou acostumado com o americano, é o Gravestone Doji, né? Gravestone Doji. Então esse Gravestone Doji, ele em fundo ele não é tão poderoso, porque ele é similar ao martelo invertido, que também não é tão inferior, não é tão poderoso como em definição na parte de fundo, bem inferior ao martelo, por exemplo. Mas você tem o Gravestone Doji no topo. Aí ele fica super poderoso, porque ele fica similar à estrela cadente, que é um candle cuja psicologia de topo é muito poderosa, né? Formando sobreposições de candlesticks com outros padrões, formando um padrão maior, adicionando probabilidade para formar um topo muito forte. Então o Gravestone Doji em topo se torna um candle de definição muito poderoso, similar e quem sabe até mais poderoso do que uma estrela cadente. A estrela cadente é mais poderosa, né? Porque tem esse movimento aqui de queda aqui, além da indefinição diagnosticada pela sombra superior grande, tá? Então veja que aonde os dojis vão aparecendo, eles vão tendo em certo ponto ele vai ter um valor muito maior, em outros pontos ele vai ter um valor muito menor. Mas todos eles funcionam com condições de indefinição, tá? Daí você tem o doji pernalta, né? O doji pernalta é parecido com o martelo. Quando ele aparece em um fundo, ele é uma indefinição muito mais forte do que quando ele ocorre em um topo, né? Em um topo. Porque no topo ele parece com o enforcado, que ele é um candle mais fraco. Aí existe o doji pernalta invertido, que seria assim, tá? Mas você não vai ver esse kamikaze, que eu chamo de kamikaze porque parece um avião caindo, né? Lembra os kamikazes lá japoneses, então eu chamo de kamikaze. É o doji pernalta invertido, é long leg doji inverted, né? Que eu chamo de kamikaze. Então esse kamikaze, no topo ele é similar à estrela cadente, que é um candle muito forte de força, de pressão vendedora, de formação de topo. Então o doji pernalta invertido no topo já tem uma valia significativa. Esse doji pernalta aqui invertido, você não tem na literatura de candlesticks, é raro você achar. Eu não vejo, né? Mas ele ocorre, porque ocorre direto, e a gente deve adotar isso aqui também. Essa versão contrária do long leg doji. Você pode chamar de inverted long leg doji, ou eu apelidei de kamikaze, tá? Daí o kamikaze, no fundo, já não teria tanto valor, né? Ou seja, você tem um kamikaze aqui, vamos apagar isso aqui, né? Tá aparecendo um kamikaze aqui, fica parecido com o martelo invertido. Então, ele não tem tanto valor como indefinição, assim como o martelo invertido por sua similaridade com o martelo invertido. Certo? Mas também tem sua valia de definição. Ele pode, então, dependendo dos próximos candles que ocorrem ali, como que eles abrem e fecham, poderá caracterizar uma indefinição muito forte. Mas vale menos do que por conta da posição que ele se encontra. Tá certo? Daí você tem o tal doji pernalta, beleza. Deixa eu apagar isso aqui. E daí você tem o doji for price. Esse é o mais fraquinho de todos. Né? Peraí. Daí você tem o doji 4 preços de topo e fundo, né? Daí ele é igual, tem o mesmo valor.
Igual o doji, você tem o doji normal, que é assim, e o doji 4 preços tem o mesmo poder, independente do... É um candle de indefinição, e ele tem o mesmo poder de... em qualquer lugar que ele ocorra. Então, se o doji 4 preços ele ocorreu num topo ou no fundo, ocorreu num topo ou no fundo, está no mesmo nível aqui. Ah, ocorreu no topo ou no fundo, está no mesmo nível, não tem problema nenhum. Porém, existe uma característica no doji 4 preços de indefinição maior contra a vigente direção e força do mercado. Então, por exemplo, você tem preços praticados no mesmo ponto. Falta de negociação. Abriu em um ponto e fechou no mesmo ponto. Não, o doji 4 preço ele se caracteriza pelo quê? Não houve compra e venda acima desse preço dentro do período. Então, período de 4 horas, período de um dia. Né? Não houve negociações nem acima nem abaixo. Só houve uma oferta de um preço e não foi vendido nesse preço, ou foi vendido no mesmo preço, não saiu daquele ponto. Então indica falta de compra e venda dentro desse período, indicando falta de liquidez. Quando você vê gráficos de candlesticks cheios de dojis 4 preços, você não precisa nem ver o book de oferta, né? Você já vê claramente falta de liquidez. Então o doji 4 preços ele se caracteriza por indicar falta de liquidez. A falta de liquidez ele pode ocorrer em certos momentos em que o mercado hesita em continuar com um certo movimento. Então o mercado ele está fazendo um movimento ascendente, daí o contexto indicava que estava fraca a tendência para corrigir, e daí justamente nesse contexto começou a ocorrer alguns dojis 4 preços aqui no gráfico diário, por exemplo, né? Isso indica claramente falta de liquidez. Ou no day trade, que ocorre mais, está indicando doji 4 preços, falta de liquidez. Já existia o contexto de hesitação, mas as negociações nos mesmos pontos indicam claramente que o mercado ele está, então, definitivamente sem força para continuar o movimento de alta. E favorecendo essa falta de liquidez, favorece a interpretação para a falta de força para o movimento de alta continuar e culminar nessa correção forte. Então é uma característica do doji 4 preços que você pode utilizar para adicionar às suas análises, né? A mesma coisa para a tendência de baixa, né? Tá no movimento de baixa, daí o contexto indica que haverá uma correção forte para cima. E daí justamente aqui ocorre os dojis 4 preços, indicando falta de liquidez, justamente em um contexto onde indica uma correção forte para cima para tentar reverter. E está faltando liquidez nessa tendência de baixa, então indica a falta de liquidez, diagnosticada por meio da manifestação dos dojis 4 preços, falta de força para continuar o movimento da tendência que é de baixa, o contexto já indicava sobrevenda, então o mercado corrigiria para cima e dependendo do contexto, dependendo da sua técnica, você pode acertar uma reversão de tendência. Certo? Leandro, o doji 4 preço é mais forte do que o doji normal? Não. O doji normal ele tem uma indefinição ainda maior por conta das sombras, né? Mas nesse contexto ali de falta de força, a falta de liquidez manifestada pela própria psicologia do doji 4 preços indica, dependendo do contexto que você está analisando, uma falta de força extrema, conforme eu expliquei ali anteriormente, né? Então todos os dojis são importantes, vai depender de onde eles ocorrem, certo? Mas o doji 4 preços você tem que tomar cuidado porque ele indica a falta de liquidez. Então, tá com falta de liquidez. Então vou operar comprado ali e tal, mas às vezes tá com falta de liquidez porque a empresa está falindo.
né? Então, vamos ficar alerta com o doji 4 preços, porque embora ele tenha o seu poder de indicar, dependendo do contexto, reversão de movimento, ou ajudar na reversão de movimento, uma tendência, dependendo do contexto, ele pode indicar também que o mercado está com falta de liquidez e vai cair mais ao invés de ocorrer a indefinição que ele representa. Então, uma empresa que está falindo, o doji 4 preços pode ocorrer. E porque não está ocorrendo as negociações. Então, você tem que pensar duas vezes antes de operar contra a tendência de baixa, por exemplo, principalmente, porque está faltando liquidez, está ocorrendo o doji 4 preços. Aí está com falta de liquidez. Mas está em tendência de baixa. Eu vou comprar aqui porque pode reverter. Perigoso, porque às vezes a empresa está falindo e daí vai a zero lá e desaba. Tá? Mas isso é mais uma questão para tendência de baixa, né? Também para tendência de alta, na realidade, né? Ocorreu um doji 4 preço aqui, surgiu lá uma dívida igual das americanas ali, que não tinha sido comunicado antes. Pode ser que em alguns dias ocorra um gapzão aqui, né? Exatamente porque o doji 4 preço indica a falta de liquidez. Então, o doji 4 preço também pode indicar pode ser a antecipação da falência de uma empresa, só que vai depender de você analisar outros dados também. Porém, o mercado ficar sem liquidez, dependendo do cenário que o mercado se encontra, ele pode ficar um tempo, mas não quer dizer que a empresa está sofrendo por falta de liquidez, manifestada pelos dojis 4 preços, que está falindo. É só um momento com falta de liquidez, depois o mercado ele ganha liquidez de novo e volta tudo ao normal. Então, o mais perigoso de operar dos dojis é o doji 4 preços, que ele indica falta de liquidez. E às vezes você pode operar e, né, o mercado ele pode, dependendo do lado que você está operando, você pode tomar muito prejuízo, porque a empresa pode estar falindo, né? Apesar de que assim, se está numa tendência de alta, a empresa está falindo e começou a ocorrer o doji 4 preços, você pode iniciar uma venda, daí ocorre um gapzão gigante lá e começa a desabar e você ganha uma fortuna. Então, dependendo do lado que você está operando, você pode ganhar muito com essa falta de liquidez que antecipa uma falência, um gap de baixa gigantesco. Ok? Então, vamos lá. Intensificador de poder ou probabilidade do padrão. Quanto maior for as sombras, mais intenso é o padrão. Então, por exemplo, o long leg doji, se tiver uma sombra inferior gigante, estiver em um fundo, já falei, a posição importa, né? Vai ser muito mais forte esse padrão. O Dragonfly doji tiver uma sombra maior, vai ter uma força maior, né? O doji normal, se ele tiver sombras maiores, indica uma indefinição maior. Então, uma hesitação maior. Então, quanto maior a sombra, né, mais poderoso é o padrão. Daí existe uma característica. Para o doji de baixa, quanto maior a sombra superior, ou seja, os dojis que aparecem em topo, a sombra superior quanto maior, né, mais forte será o padrão. Para o doji de alta, que ocorre nos movimentos de baixo, quanto maior a sombra, conforme eu expliquei ali, mais forte é o padrão. Tá? Então, as variáveis, né, do padrão, variáveis desse padrão que equivalem ao clássico, foram os explicados anteriormente. Certo? Foram todos esses explicados anteriormente. Por exemplo, aqui no gráfico diário do Palladium, eu tenho um doji aqui. Tem um doji aqui, ó. É mais ou menos um doji aqui, né? Quase um doji. E tem aqui também um doji 4 preços, ó. Falta de liquidez aqui, ó. Negociação no mesmo ponto no mesmo valor aqui, né? Aqui tem outro, ó, doji 4 preços. Então a gente está vendo falta de liquidez aqui no Palladium, ó. Um doji 4 preço aqui, outro doji 4 preço aqui, né? Aqui a gente tem outro doji.
E assim vai, né? E assim vai. Então, pessoal, essa é a aula sobre dojis, que funciona tanto como padrão de alta como padrão de baixa. Leandro, por que você está ensinando essas aulas gratuitas de candlesticks avançadíssimas? Poucos conseguem entender os candlesticks assim, modéstia à parte, mas a maioria não. Eu tenho 16 anos de mercado, então tenho muita experiência. A maioria dos livros de candlesticks falam besteiras. E tem alguns que prestam, e mais a minha experiência me ajudou a aprender e a diagnosticar conhecimento sobre candlesticks que nem tem livro. Né? Coisas que eu aprendi sozinho. Como as variáveis dos candlesticks clássicos. Eu acredito que nenhum livro tenha, ou quase nenhum livro fala sobre isso. Porque você pode saber tudo de candlesticks, tudo de análise técnica, e você vai perder dinheiro no mercado financeiro, ou você não vai ganhar muito dinheiro, não vai ter sucesso. Então, tem gente que vende curso de análise técnica, curso de candlesticks por R$5.000 cada um, prometendo que você ganhará uma fortuna sabendo tudo de análise técnica e tudo de candlesticks. E não vai. Porque para você ganhar dinheiro no mercado, você precisa de uma metodologia, uma estratégia. E não tem só candlesticks e análise técnica. Tem outras regras, gerenciamento de risco, controle psicológico, disciplina, outras técnicas e outros padrões técnicos, fundamentalistas ou técnicos, gráficos. E isso vai ajudar você a sobreviver e ganhar dinheiro no mercado financeiro. Então é muito mais complexo do que você pode imaginar. Outro detalhe. Para você criar uma metodologia, não basta fazer backtest. Tem que fazer backtest, tem que testar na realidade com dinheiro real por 1 ano pelo menos, tem que ser longo prazo. E geralmente você comete erros no teste real com pouco dinheiro, daí tem que voltar a fazer backtest de novo, e esse processo leva 5 a 8 anos, 10 anos, e a maioria fracassa. Eu sou um sobrevivente que desenvolveu a metodologia Ultimate Eagle Signals, né, usada em especulação nesses mercados aqui, e também para trabalhar criptocarteira de longo prazo, criar portfólio para criptomoedas, método fundamentalista também, e também para o mercado de ações, a parte fundamentalista de investimentos. Então eu comprovei, né, as metodologias que funcionam para isso, apesar de que na parte de ações eu trabalho com o método investidor inteligente, mas mais mesclado com o meu método técnico gráfico, que me permite um time mais ideal para comprar o mais barato possível e ter uma vantagem, uma margem de segurança ainda maior no processo de compra. Então, eu tenho uma metodologia que já funciona. Benjamin Graham criou sua metodologia e o Warren Buffett fez aula com Benjamin Graham. Investiu em treinamento com Benjamin Graham e aprendeu, e o Warren Buffett é o que é hoje, graças ao livro Investidor Inteligente e às aulas que ele fez com Graham. Então você pode seguir o mesmo caminho. Fazer aula com alguém que criou uma metodologia. Eu criei minha própria metodologia. Você tem interesse em fazer meu curso, entre em contato comigo. Ou você pode pegar esse conhecimento de candlesticks, análise técnica que tem aqui no meu canal, e criar a sua própria metodologia. Mas é 95% fracasso. A maioria não consegue comprovar uma metodologia, perde dinheiro. A maioria do pessoal que está vendendo curso perde dinheiro, não consegue sobreviver, porque é assim que funciona. Tá? Então, se você gostou do meu conteúdo, está interessado em fazer treinamento comigo, entre em contato comigo. Ou você quer criar sua própria metodologia, desfrute de todo o conhecimento que tem no meu site, no meu canal, e tomara que você consiga criar uma metodologia depois de 5, 10 anos. Eu levei 5 anos para comprovar minha metodologia. Eu levei 8 anos, aliás. George Soros levou 5 anos. O próprio George Soros levou 5 anos para comprovar a metodologia dele. Então não ache que sabendo tudo de análise técnica e candlesticks, você vai fazer fortuna no mercado. É muito mais complexo do que isso. Então tá aqui a minha ajuda. Eu vou ficar por aqui, pessoal. Tem o link na descrição também do site oficial com todas as aulas sobre os candlesticks. Aí na descrição do vídeo. Muito obrigado. Até mais.